Fundo Soberano é uma criação da Assembleia? Bem, Amaury, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo. A todos os ouvintes, aos internautas. Queria fazer aqui uma saudação especial ao Davi Dutra, nosso diretor-presidente, que está presente aqui. Então, o Fundo Soberano foi criado através de uma emenda constitucional na Assembleia Legislativa, mas ele é um fundo do Executivo. Ele é um fundo, ao contrário de muitos fundos no Brasil, ele não é um fundo de poupança. Ele é um fundo para que você possa fazer investimentos chamados indutores para que possam atrair novos investimentos. O que é o fundo, Amaury? Há exemplo de alguns países que têm na sua economia a base do petróleo, por exemplo, Canadá, Abu Dhabi, Emirados, esses países que são produtores de petróleo, esses países criaram fundos para que pudessem fazer investimento para diversificar a economia deles. Temos até, inclusive, alguns fundos que investem em outros países. Mas o fato é que a inspiração veio desses fundos, né? Então, o Rio de Janeiro, todos nós sabemos, viveu alguns momentos de um boom dos royalties. A exemplo também aqui de Cabo Frio, né? Então, a gente acha que foi perdido um período que você poderia ter investimentos em outras áreas para atrair investimentos. Então, o Rio de Janeiro, que passou por um problema sério a partir de 2014, com tanto o Rio como os municípios produtores, com aquela queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, com a Lava Jato, que paralisou toda a cadeia do setor de petróleo no estado do Rio de Janeiro, Amaury. E é bom que a gente possa lembrar que, naquele momento, eu também sou fã da Lava Jato, também sou a favor que possa investigar e prender os corruptos. Mas você não pode quebrar as empresas. Então, a partir de 14 veio a Lava Jato, veio o preço, a queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O preço do petróleo sai de 105 dólares para 28 dólares em fevereiro de 2016. Então, o estado do Rio de Janeiro vive um momento duro a partir de 16, quando perde 29% da sua receita. Nós, na Assembleia Legislativa, o Jânio era deputado, nós votamos matérias importantes para que o Estado pudesse aderir ao regime de recuperação, porque ali no início de 17, os servidores públicos estavam 3, 4 meses sem receber, os aposentados e pensionistas. E o que a gente viu na área da segurança, o que tinha acontecido no Espírito Santo, dos policiais não saírem às ruas, quando aconteceram mais de 100 homicídios em 10, 14 dias, o Rio de Janeiro corria o risco de ver os policiais nos quartéis, né? Então, a Assembleia votou mensagens, por exemplo, o aumento de contribuição dos servidores públicos de 11 para 14, um teto de gastos. Nós autorizamos a venda e o empréstimo, a venda das ações da SEDAI e o empréstimo para que o Estado pudesse tomar um empréstimo e botar em dias os salários. Isso aconteceu em setembro de 17. Então, a partir de setembro de 17, parou aqueles bloqueios que o governo federal fazia nas contas do Estado, o Estado pôde se programar, e a Assembleia, para as votações, quem não lembra, Assembleia cercada, ao som de bomba de efeito moral, gás de pimenta, balas de borracha, nós votamos, o Estado pôde aderir. A partir daí, o Estado vive um novo momento. A Assembleia realiza algumas votações que foram simbólicas, onde nós avançamos na legislação do ICMS, no Fundo de Estabilização Fiscal, isso 17, 18 e 19. Isso possibilitou, Amaury, que o Estado pudesse ter uma melhor arrecadação a partir de 20. Se nós compararmos o nosso orçamento, a nossa arrecadação de janeiro a novembro de 20 com 21, em 21 o Estado arrecada mais 15 bilhões de reais. Fora a SEDAI. SEDAI tem mais 11 bilhões. Então, o Estado vive um novo momento. O Estado hoje tem 25 bilhões de reais em caixa. Então, na Assembleia, eu apresentei uma emenda condicional, criando um fundo, que, a exemplo dos países produtores de petróleo, pensam em diversificar a sua matriz econômica para que, no momento que acabar o petróleo, né, ou que mudar a matriz energética, você tenha outras atividades que possam dar sustentabilidade. Então, é isso que nós fizemos em relação ao fundo. A gestão, deputado, perdão, a gestão será de quem? A gestão será da Assembleia? Não, não. A gestão, o presidente do fundo será o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro. Nós, quando pensamos
um projeto de lei complementar, quando nós pensamos na regulamentação, no primeiro momento, esse projeto de lei complementar também é de minha autoria, a presidência do fundo seria o secretário de Fazenda. Mas a gente começou a fazer debates com economistas, com as universidades públicas no Estado, federal e estaduais, e a gente, por unanimidade, a crítica era: o secretário de Fazenda arrecada, ele não vai ter o interesse de investir. Então a gente modificou, eu mesmo fiz emendas ao projeto de lei complementar, e hoje quem vai administrar o fundo é o secretário de Desenvolvimento. Então, de novo, o fundo é uma poupança que é para investimentos em desenvolvimento econômico e social. E agora, e se o secretário de Desenvolvimento não gostar da cara do prefeito lá do município tal, como é que fica? Então, o que nós temos feito? Essa é a 5ª reunião em regiões. Nós já tivemos no Sul Fluminense, no Norte, tem uma Noroeste. reunião daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho no Hotel Malibu, às 10 horas. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo às regiões e ouvindo os atores da área econômica, quer seja FEComércio, Associação Comercial, Firjan, os produtores rurais, os sindicatos. Nós estamos discutindo o que seria um investimento estruturante para a região. Por exemplo, no Norte, a gente viu que tem um desejo de ter uma planta de fertilizante no Porto do Açu, trazendo o gás da bacia para que a gente pudesse transformar o gás em fertilizante e em outros polipropileno, por exemplo. O gás serve como matriz para você ter o desenvolvimento. Lá, no Noroeste, na última semana, Mauri, nós, logicamente, a gente vai para a região, a gente estuda um pouquinho a economia da região. O senhor conhece bem aqui, né? Conheço bastante. Então, lá no Noroeste, para nossa surpresa, a maior demanda é uma nova linha de transmissão, porque dos 13 municípios do Noroeste, 12 têm problemas de energia. Caramba. Tem um exemplo que é mortal. Em Santo Antônio de Pádua, tem uma fábrica de papel, que faz papel higiênico, papel toalha, e ela chama Copapa. Ela paga, Mauri, 3,5 milhões de reais por mês de conta de luz. Ela comprou um equipamento para aumentar a produtividade e a produção. Mas não tem energia. Não consegue botar na sua capacidade máxima porque não tem energia. Se ela botar na capacidade máxima, a energia cai. Então, foi uma reclamação que nós ouvimos de todos os prefeitos. Só quem não tem problema é Itaperuna. Mas nós vimos, por exemplo, que para resolver o problema de 5 municípios, são 10 milhões de reais. Para resolver o problema de 12 municípios, mais 35 milhões de reais, 45 milhões de reais, que não é nada. O fundo esse ano terá 2.400 milhões de reais na virada para capitalizar. De novo, o fundo não é um fundo de poupança. É um fundo que a gente quer usá-lo como indutor de investimento para atrair novos investimentos. Possibilitar que o Estado deixe de pagar nos primeiros 12 meses o serviço da dívida e nos primeiros 5 anos vai pagar 9 bilhões de reais do serviço. Depois vai alongar essa dívida. Então, se o Estado aderir, que tem 90% de chance de aderir, nós estamos discutindo detalhes, o Estado vai passar por um momento muito positivo e propositivo. Por isso, Mauri, que a gente precisa discutir com a classe política, com o prefeito, com o vereador, com os empresários. Independente de partido. Independente, claro, a gente não faz política com isso. Longe disso. Pelo contrário, a gente precisa discutir o desenvolvimento econômico e social do Estado, coisa que há muitos anos não se discute. Planejar, né? A gente, aqui então, na nossa região, tudo faz lá, depois a gente vê, é tipo um puxadinho na economia, no emprego. Deputado, a gente continua esse papo e eu gostaria muito que o senhor, anteontem tentaram invadir a Assembleia por conta, né? Eu me lembro daquele entorno da Assembleia, aquele espaço ali, né, histórico de batalhas, de lutas, né, historicamente, politicamente, aquele entorno ali. E a gente viu ali um pessoal tentando invadir a Assembleia por conta do passaporte da vacina, de não vacinar. Como é que o senhor reage a isso? O senhor atribui isso aqui, essa movimentação de não se vacinar, de não... Então, a gente tem que respeitar o desejo individual de cada um. Apesar que no coletivo você, que não se vacina, você põe em risco a vida do outro. Eu fui ver o Flamengo jogar no Uruguai. Para você entrar no Uruguai... O senhor estava lá? Tava. Eu estava. Assim como estive no Peru no ano de 19. Voltou rouco.
Voltou sem voz, né? Não, o Flamengo não jogou o suficiente, eu sou um torcedor, que eu sou flamenguista, consciente, e não mereceu ganhar. Perdeu ontem também, né? Tá bom, vamos falar de futebol não, vamos falar de jangada, que é pau que boia. Então fala, deputado, conta pra gente. Então, na verdade, você pode respeitar individualmente as opiniões, mas, por exemplo, para você entrar num outro país, você tem que fazer, antes de 48 horas da viagem, o teste, aquele teste do nariz, para você entrar com isso. Na França, por exemplo, você entra, faz o teste, aguarda o teste para você entrar no país. Na ocasião, há 3 meses atrás, que eu fui, 10 dias de quarentena. Você precisa ter, de alguma forma, alguma barreira. Então, para o sujeito entrar no país ou sair, no Uruguai a mesma coisa. Para entrar, 48 horas. Para sair também, você para sair tinha que fazer o teste, aguardar o resultado para embarcar. Então, eu botei para votar um projeto que impedia a exigência do passaporte. Lá, Mauri, se tem uma coisa que a gente vem fazendo desde julho de 17, é discutir a pauta, é de tratar todos os projetos, independente da ideologia do deputado ou do partido, botar em pauta e discutir. Mas sempre tem aqueles cabos eleitorais profissionais que vêm para arrumar o conflito, o problema. Nós identificamos 10 sujeitos, que foram propositalmente fazer um enfrentamento. Ora, nós, na Assembleia, temos ainda as regras do Covid. Nós ainda estamos fazendo semipresencial. Nós exigimos dos deputados e dos servidores e dos visitantes o uso da máscara. Eu, quando botei o projeto para votar, o Márcio Gualberto, eu disse, Márcio, máscara, e nós vamos botar na galeria 50 pessoas que você vai poder liberar. Depois liberamos mais 10 e mais 10. Mas não dá para ter os manifestantes nas galerias sem máscara. Não dá para o sujeito ficar tentando forçar a entrada de mais pessoas. Então, a gente lá disse, e com muita clareza, Mauri, lá tem ordem. Lá a gente trata bem todo mundo tem voz e vez. Lá não tem distinção ideológica ou de partidária, mas lá tem organização e ordem. Então, imediatamente, quem estava sem máscara, mandei retirar das galerias. E não precisou nem a polícia militar. Os nossos próprios seguranças contiveram ali os manifestantes, que, de novo, foram propositalmente para arrumar confusão. Vamos fazer um rápido... O senhor tem mais um tempinho, não tem? A gente vai fazer um rápido intervalo, são 9h30, 9h31. A gente faz um intervalo e já a gente volta para falar de outros assuntos também aqui com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado André Ceciliano.